Então, boa noite, amigos. Um texto aqui que chama Efeitos Especiais de Georg Lukács. Então, esse é um texto que eu publiquei em 2020, aliás, na verdade antes, está na revista Estado de Sol em 2020. Ele discute o seguinte: tem um artigo recente, um autor chamado Brian Williams, numa revista chamada Socialist Action. Ele pegou um tema que eu achei bem interessante, as diferenças entre Lenin e Lukács. Aí ele mapeou o seguinte, algo que não estamos discutindo no Brasil. Para o Lukács, o importante é que o sujeito conheça o objeto, ou seja, que a classe proletária tome consciência de si mesma. Aí ela está pronta para a revolução. Para o Lenin, a revolução não depende somente da classe operária, e sim da correlação das classes, massas, forças e partidos. Assim como num dado país, a revolução só irá acontecer quando a classe superior não puder levar as coisas da mesma maneira e quando a classe operária não puder mais viver da antiga maneira. Além disso, é preciso estudar e levar em conta as forças e classes que estão em jogo. E não somente se trata de uma identificação entre a classe operária consigo mesma, uma tomada de consciência iluminadora que enche o seu ser de poder. O poder não é exterior. O poder é exterior. Não está na consciência. O Lukács, então, tende ao idealismo subjetivo, a pensar que a consciência da revolução gera revolução, a ideia gera matéria. Então, Lenin escreve: o Partido Comunista deve agir segundo princípios científicos. A ciência demanda que se tome conta de todas as forças, grupos, partidos, classe e massa operando num dado país. Então está no Lenin, 1920, página 81. Para o Brian Williams, Lenin está de acordo com Marx e é bem claro. Por seu turno, Lukács escreve uma teoria diferente em um ensaio sobre oportunismo e o golpismo. Por causa da sua noção de mecânica da luta de classes, oportunistas e golpistas são igualmente obrigados a ter um conceito estático da classe, vendo-a como algo que é para sempre, algo variável numa dada realidade, e não como o que emerge, cresce e é trazido à vida no pulso da luta. No entanto, é somente quando a constituição do proletariado como classe é considerada como objetivo e a tendência da revolução que podemos descobrir a base firme para as táticas em constante mudança de atividade comunista. A realidade econômica e científica da classe trabalhadora é naturalmente o ponto de partida para considerações táticas. Mas a outra realidade, a realidade da vida da classe afetada pelo proletariado, só é interessante como um alvo de ação revolucionária. Todo verdadeiro ato revolucionário diminui a tensão, o abismo entre o ser econômico e a consciência ativa do proletariado. Uma vez que essa consciência penetrou e iluminou o ser do proletário, ele é imediatamente possuído do poder de superar todos os obstáculos e completar o processo da revolução. Como se pode ler acima, muito embora Lukács tenha até um livro sobre o pensamento de Lenin, ele diverge num determinado ponto. Claramente, Lenin refutou Lukács em termos duros. Seu marxismo é puramente verbal, sua distinção entre táticas ofensivas e defensivas é artificial. Ele não fornece uma análise concreta, precisa e definida das situações históricas, não leva em conta o que é essencial. Então, Lenin, na revista Comunismos, 1920, página 165, está num artigo do Williams. Eu acho engraçado que no Brasil a gente nunca discute, eu pesquisei, que Lenin disse isso sobre Lukács. É porque essa questão das táticas, o Lukács vai atacar no Stalin. Em 1951, o Lukács não tinha certeza que Lenin e Stalin eram a mesma linha de pensamento, o que ele irá negar depois. É um grande mérito Lenin e Stalin de haver concretizado também as doutrinas do marxismo e tê-las desenvolvido nas circunstâncias do imperialismo, nas vésperas das guerras mundiais e revoluções. Como a proposição de Lenin em questão acima é bem mais próxima da de Marx, portanto, para Williams toda a moldura teórica de história e consciência de classe está errada, pois parte desse pressuposto. Williams
vê nas posições de jovem Lukács um ultra-esquerdismo tal como de Karl Korsch, Panekoek e outros. Lenin percebeu que o Lukács estava em desacordo com ele. Já o Lukács maduro parece dado, em seus próprios termos, a fazer mimetismo teórico. O que seria isso? Mudar algo em sua aparência conforme a situação exterior desfavorável, permanecendo o mesmo e ficando a salvo dos transtornos. Vejamos como ele faz esse movimento, que tem isolamentos sérios devido à sua associação com Khrushchev. Na introdução à edição italiana de 1957 de seu trabalho Introdução à Estética Marxista, Lukács escreve que muitas coisas aconteceram no mundo, também no âmbito da teoria marxista, desde 1954, ano no qual o presente volume apareceu nas línguas alemã e húngara. O leitor atento comprovará sem dificuldade que minha conferência refuta diretamente, ou corrige pelo menos de um ponto substancial, as afirmações de Stalin em 2 pontos importantes. Essa polêmica contra Stalin não podia expressar-se mais que sob 1. Uma superestrutura também pode atacar a base existente e pode até desagregá-la e destruí-la, mas não somente servir a uma base determinada e somente a uma. 2. Para Stalin, ao desaparecer a base, tem que desaparecer a superestrutura inteira. Eu, ao contrário, quero demonstrar que existindo não afeta em absoluto toda a superestrutura. Então, Lukács fala que foi obrigado a fazer mimetismo teórico, mas o artigo não trata em absoluto disso. Entender o que ele afirma assim foi bem difícil para mim como leitor, porque inclusive ele parece estar negando que a estrutura determina a superestrutura, e esse é um pilar do marxismo. Então, o artigo em questão é sobre a língua como superestrutura. Foi pronunciado na Hungria e em 1951, ou seja, antes da morte de Stalin e subida de Khrushchev, com quem Lukács se alinhou, renegando Stalin e dissociando Stalin de Lenin. É um artigo totalmente elogioso e que de forma alguma apresenta as posições que Lukács descreve acima. Na verdade, pelo que pude observar no texto, ele afirma exatamente o contrário do que escreve nessa introdução. Tanto que na edição o texto dele sobre Stalin ficou sendo o último texto, provavelmente devido a oportunismos miméticos. Provavelmente foi pouco lido, porque nele Lukács elogia desvairadamente as posições de Stalin. Nada faz mais do que um ano que não faz mais do que um ano do que apareceram os trabalhos de Stalin sobre as questões de linguística, mas já agora podemos dizer que essas introduções têm uma importância histórica, e aqui precisamente se manifesta o caráter superestrutural da linguagem, definido por Stalin. Com o apoio das importantes afirmações de Stalin, as tradições do marxismo se concretizam e se desenvolvem com as afirmações de Stalin sobre seu caráter superestrutural. Nosso exemplo confirma, inclusive, e sublinha a correção da afirmação de Stalin. Dando subentende que as posições apresentadas na introdução são uma revisão completa, uma volta em torno de si mesmo, possivelmente para aliar-se com o poder que Lukács elaborou. Stalin argumentou e Lukács concordou que a literatura e a arte pertencem à superestrutura, mas a língua não. Já a respeito da superestrutura, ele apenas concorda com Stalin. Aí a seguir, Lukács. Tudo isso confirma de um outro ponto de vista uma velha afirmação de Stalin, por todos conhecida. Uma superestrutura não somente reflete a realidade, senão toma ativamente posição a favor ou contra a velha ou nova base, e quando a superestrutura deixa de exercer essa função, deixa também de ser superestrutura. Lukács, 1966, página 505. Essa é apenas uma das afirmações totalmente positivas que ele volta e meia faz a favor de Stalin no artigo. Lukács sempre mostrou divergências, fez autocrítica, voltou a elas de maneira transformada. Segundo um marxiano como Chazin, Lukács teria feito apenas um despiste, agregando palavras críticas e elogios apenas formais de Stalin, mas pelo visto é algo mais grave. No entanto, há uma grande riqueza em Lukács. O problema é que passa por um filósofo
não é que se passa por um filósofo exemplarmente marxista-leninista, senão stalinista, que é falso. Não é que ele passa por um filósofo exemplarmente marxista-leninista, senão stalinista, que é falso. Ele é sempre um filósofo que tenta conciliar essa formação hegeliana com a teoria marxista-leninista. Aqui eu diria que talvez fosse neocantiana, né? Tem que ele escreve um livro sobre o jovem Hegel, e também ambiciona associar-se ao poder. É um camaleão fazendo mimetismo teórico. Então tá, boa noite, amigos.